Jesus, nesse momento eu gostaria de pedir para que esse humilde servo vai estar ministrando sua palavra, uma palavra que eu serei mais breve hoje, né, por causa do horário, para que realmente, se for para mudar alguma coisa, o Senhor me mude e eu faça segundo a sua vontade, porque a gente ministra, mas às vezes o Espírito Santo, que é o próprio Jesus, ele fala, não, você vai por esse caminho, e aí a gente obedece, é que esse servo faz. Então, para que realmente a palavra edifique o coração de muitos que estão aqui, até aqueles que não conhecem, para que o Senhor trabalhe no coração deles enquanto eu esteja aqui lendo, falando da sua palavra. Então é assim que eu oro em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra que eu vou ler, ela está em 2 Coríntios, capítulo 10, do 1 até o 17 que eu vou ler. Aqui o que acontece? O apóstolo Paulo, ele está falando aos coríntios, por amor que ele tem por eles, os prevenindo sobre guerras espirituais, sobre situações, o que são as guerras espirituais? As guerras espirituais são aquelas guerras que nós temos, as nossas lutas, as nossas dificuldades, né? E principalmente na questão que ele está falando para eles, deles não fugirem do foco que é Cristo Jesus. Foquem, tudo que vocês for fazer, foque em Cristo. Foque no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai guiar, Ele vai orientar, para que vocês não caiam nos falsos enganos. Vocês não caiam em situações que as pessoas vão falar coisas que não estão na Bíblia. Amém? Não estão na palavra de Deus. O que não está na palavra de Deus está errado. Amém? Está errado. Então não tem como. Então nós temos que focar em Cristo. É difícil? É. Mas nós temos que fazer isso. Amém? Então, essa ministração que eu vou falar, Paulo vai estar falando para ele. E Paulo vai mostrar que ele faz isso não por ele. Tudo que ele faz não é em prol dele, não é para gloriar ele, é para gloriar o Senhor, porque ele teve dificuldades, passou por provas, entendeu? Ele passou por provas, né? Porque ele perseguia os cristãos, irmãos. Ele fez coisas terríveis contra os cristãos. Só que Deus teve um encontro direto através de Jesus Cristo, né? Ele teve um encontro direto. E esse encontro direto que ele teve com Deus o transformou radicalmente. Por isso que eu falo, não faça acepção de pessoas. Não critique aqueles que fizeram coisas terríveis, porque Jesus pode mudar. E a gente está aqui para mostrar para as pessoas, ó, você fez essas coisas terríveis, mas Jesus Cristo está te perdoando. Então se reconcilie com Ele, se arrependa, que isso é arrependimento, não cometeu mais o meu erro e mude. Muitos no começo não vão querer, os apóstolos não queriam. Os apóstolos não queriam chegar perto de Paulo, porque eles foram perseguidos por Paulo. Mas a mudança dele, através das atitudes dele, fez com que eles pensassem e refletissem e houve a mudança. Então aqui Paulo vai estar falando para os coríntios sobre isso, incentivando-os para que não desistam, sejam fervorosos, não fujam do foco que é Jesus Cristo. Amém? Então é isso. Então o que eu vou estar lendo, eu vou estar entrando nesses pontos. Amém? Vamos lá, galera, eu vou ler na íntegra e depois eu vou comentar sobre a passagem, amém? Como eu comecei a fazer isso. Vamos lá? Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, que eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança de ousadia, que espero
ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, construindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque, ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriemos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a vossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele que porém se gloria-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então, como eu falei aqui, pode ver, ele fala em situações aqui, irmãos, da questão de acepção de pessoas, da questão de não se gloriar a si mesmo. A glória não é nossa, a glória é dele. O que vocês almejaram e chegaram e conseguiram, não foi por vocês, foi por Jesus Cristo. Porque ele deu
Ele deu as ferramentas e vocês tiveram atitude. Aqui o que ele está falando para eles é para que eles tenham atitude e, e sejam firmes nos preceitos que são do Senhor. O que não for do Senhor, por mais que você lute, vocês vão perder. Entendeu? Isso é o que ele fala aqui também, que é a obediência. Amém? A obediência é fundamental. Obedeçam o que o Espírito Santo fala para vocês. O que eles falam, o Espírito Santo fala com vocês. O que vocês almejarem e estão querendo fazer, vocês estão lutando, peçam discernimento. É isso mesmo que o Senhor quer? Isso que eu estou fazendo vai edificar a ti e não a mim? Tem isso? Se for edificar a você, irmãos, não é correto. A edificação não é para a gente, é para Ele. Por isso que Ele dá as ferramentas para que você faça e você consiga a vitória. Porque Ele sabe que essa vitória vai fazer outros não desistirem e outros buscarem o dono da vitória. Quem é o dono da vitória? Jesus Cristo. Amém? Amém, galera? Agora eu vou entrar em alguns pontos importantes. Eu falei até o 17, mas na verdade até o 18, tá? Mas, como eu já comecei, vamos lá? Eu já falei um pouco aqui, né? Vamos lá. Do versículo 1, irmãos, até o versículo 6 que eu li para vocês, o que ele fala? Da mansidão e da mansidão, da benignidade. É um coração calmo. Independente do que vocês estão tendo, tem um coração manso e humilde. Amém? Esses versículos aqui falam sobre isso. E aí é o inverso do que? Da arrogância. Sabe o que é arrogância? É você ficar irritado porque não está conseguindo e aí querer tentar fazer pelos seus meios. Não façam nada pelos seus meios. Façam pelos meios de Jesus Cristo. Amém? Não façam pela vontade de vocês, que é essa a vontade da carne. É as nossas vontades, não as vontades do Senhor. Amém? Entendam isso. Tá bom? Então, aqui Paulo, irmãos, ele está falando da humildade e dessa mansidão que tem em Cristo. Cristo podem reparar. Se lerem o Evangelho, vocês vão perceber que ele não era arrogante ou prepotente, ele era, Deus era, mas ele estava vindo como humano, mas sempre pedindo orientação para o Senhor. E deixe mais com essa mansidão, essa humildade, ele tinha. Entendeu? Ele tinha essa humildade. Por isso que temos que ser como Cristo. Humildes, mansos e tranquilos. Não se irritar ou querer fazer do nosso jeito, não vai dar certo. Não vai dar certo. E a gente pode acabar, às vezes, em muitas situações, a gente querer de qualquer jeito isso, ofendendo pessoas que a gente ama. Fazendo coisas que vão ofender pessoas que a gente ama. Então, cuidado com isso. Por isso que é isso. E essas coisas ruins são as coisas da carne. As nossas vontades não vão levar a uma coisa correta, a uma coisa que as pessoas vão ter orgulho de você, vão ter raiva de você. Isso é o desejo da carne, leva a isso. E isso que eu falei, dessa mansidão, é o que está falando, irmãos, no versículo 1, que é o contraste da postura arrogante das pessoas, irmãos, que criticam. Amém? Também aqui, a expressão que ele fala do desejo, né? Esse desejo é o quê? É desejo de não ser severo ou ousado quando estiver presente entre eles, como alguns esperavam. Então, tenha essa ousadia, tenha essa atitude, mas saiba usar ela com critério, sabe usar ela com discernimento. O discernimento é o Espírito Santo que dá. Então, tem esse discernimento de quando for fazer alguma coisa, peça uma direção para o Senhor. Eu vou fazer isso, vou agredir alguém, vou maltratar alguém, vou fazer mal para alguém. Se for, Senhor, já me mostra para que eu não faça e me mostre como fazer, porque Ele mostra, irmãos. Ele é o nosso guia hoje. Ele sempre será o nosso guia.
Outro ponto importante, dentro desses versículos, eu falei do versículo 1, mas dentro dos versículos 1 até o 6, é o que? É essa natureza que eu falei agora, que é a natureza da guerra espiritual. Onde aqui, irmãos, Paulo ele explica a questão da gente viver nos princípios de Cristo, não os princípios que o mundo dá, que são as armas carnais, as armas que são feitas pela nossa própria vontade. A vontade não é nossa, a vontade é dele. Deixa ele agir na sua vida e te mostrar o caminho certo, amém? Que é essas armas da milícia que ele fala aqui, né? Que são espirituais e têm poder divino para destruir essas fortalezas que são de Satanás, amém? Que é o que é falado um pouco aqui no versículo 4. Outro ponto é o que? A questão de argumentos e fortalezas, é a destruição de argumentos e fortalezas que não vem do Senhor. A gente consiga ter o discernimento, a sabedoria de saber falar e destruir esses pontos, sem agredir, mas fazendo as pessoas questionarem que estão no caminho errado. Então ele está falando isso para os coríntios, amém? Esse texto. Coisas que vão contra a palavra de Deus, vão contra o conhecimento do Senhor, amém? Aí, outra questão que ele fala aqui, dentro desses versículos, e aqui em específico agora eu vou falar do versículo 5, né? Mostra o quê? A questão da obediência de Cristo. Sejam obedientes, enfatizando a importância, irmão, sempre do controle sobre a mente e as ideias que se opõem contra a verdade divina. Eu falo, o desejo da carne é a gente fazer tudo que vai contra essa vontade divina, que é a vontade do Senhor. Que a gente sabe isso, lendo os evangelhos e entendendo como devemos proceder. Por isso que eu falo que é importante vocês entenderem o evangelho, que vocês vão entender como Jesus viveu e fazer da mesma forma, entendeu? O que mais, galera? Aqui dentro desses versículos do 1 até o 6, que eu falei também, Paulo ele defende esses falsos apóstolos, esses que falam palavras que não estão na Bíblia, mudam, né? É o que eu falo que os fariseus e os sacerdotes, eles falam de uma maneira em que estão deturpando a palavra, da maneira conforme a vontade deles, conforme o que eles querem, e não é o que o Senhor quer. E eles, de alguma forma, eles sabem, só que eles querem contra, é a desobediência, amém? Do versículo 7 até o 11, o que é mostrado aqui? Aqui é a questão da autoridade. Paulo ele fala com prioridade dessa autoridade, só que essa autoridade não é ele, é o Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo, que deu essa autoridade e é ele que o guia. Em tudo que ele fazer, não é ele, é o Espírito Santo que está o usando. E é assim que a gente deve proceder, em tudo que a gente fazer. Deixar o Espírito Santo agir e mostrar o que tem que ser feito. Amém? Então ele fala dessa autoridade em que ele também está gloriando não a si mesmo, mas a glória que ele fala, né, falando para eles, é a glória do Senhor, amém? A glória que foi o Senhor que deu para ele, amém? E que aqui ele adverte contra essa comparação, ele faz essa comparação contra outros que querem fazer as coisas, por exemplo, isso pelo menos está certo. Aí eu pergunto, está certo? Está condizente com a palavra que você está fazendo? Ou você quer fazer do seu jeito? Do seu jeito não vai dar certo. O jeito certo é o jeito que o Senhor orienta e mostra que tem que ser. Amém? E aí isso é o que? É o falso entendimento. Fala as coisas conforme o que te dá vontade, conforme o que vai te glorificar, não glorificar o Senhor. E ainda falando palavras erradas, palavras que não são da Bíblia, palavras que você criou, que a pessoa criou. Amém? São esses falsos, que eu falo ser falsos profetas, querem deturpar a palavra. E a gente tem que mostrar que não é assim. Só que esses estão errados, não vamos agredir eles, vamos mostrar para que eles parem e reflitam. Realmente o que ele falou está certo, está fazendo errado, eu vou me corrigir. Então, você está orientando sem agredir, com mansidão, como a palavra aqui está falando. Amém? Agora aqui, irmãos, do versículo 12 até o 17, e o 18 é só para eu li aqui para complementar, né?
que aqui vai dizer no versículo 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, se gloria, sabe? Nariz em pé, empinado, né? Mas sim aquele a quem o Senhor louva, entendeu? É ouvir o que o Espírito Santo diz para você, que ele vai dizer, pode ter certeza. Mas para isso vocês têm que começar a ter tem que ter um relacionamento com ele, e a oração. Amém? Então aqui, o que é o propósito da autoridade, como eu já falei, né? Em que nessa autoridade o Senhor, ele deu para derrubar aqueles que não edificam a igreja, entendeu? E dessa autoridade, Paulo faz isso é o que eu falo no versículo 8. Ele fala isso para eles, que tem pessoas lá no meio que querem gloriar a si mesmo e querem destruir o que a igreja verdadeira, que a igreja de Cristo tem que fazer, que é viver o evangelho de Jesus Cristo. Por isso que eu reforço ler os evangelhos. Vocês vão entender. É assim que tem que viver. No seu dia a dia, em tudo que você for fazendo. E aqui é o que eu estou falando no versículo hoje, 8, amém? São repreensões que a gente tem que necessariamente fazer. Não estamos brigando, nós estamos dando uma disciplina para que as pessoas entendam. E é o que Paulo está falando para os coríntios. Lá no meio de pessoas que estavam fazendo errado. Então ele estava dando essa disciplina para que esses que estavam fazendo errado mudassem. Só que ele não está agredindo. Ele está fazendo com mansidão e um coração manso e humilde. Amém? Que mais? Em que a glória, como eu falei, é do Senhor, não é de Paulo. Paulo pode reparar, ele nunca gloria a ele. A glória, ele fala assim, irmãos, a glória não é minha, a glória é de Deus. Eu faço isso, eu falo para vocês, às vezes com uma certa autoridade, para vocês, às vezes parecer que eu estou brigando, não, eu estou querendo orientar, mostrar o caminho correto. Então ele não agredia, como Jesus também não fazia isso, ele orientava, e por isso que uma multidão tremenda o seguia. Temos que ser espelhos de Cristo, é o que eu falo. Vamos lá, galera, aí eu estou atrasado já. Peraí, pessoal, aqui mais, vamos lá. Agora eu vou falar alguns pontos importantes, chaves, que eu cheguei a falar nessa ministração, amém? Então vamos lá. Vamos lá que eu preciso ir embora. Meu irmão aqui está atrasado e eu estou com pouca bateria. Vamos lá. Vamos lá. Não precisa. Vamos lá. Pontos importantes. Primeiro ponto é uma luta espiritual. Essa luta espiritual, nós vamos ter constantemente. Isso é constante, isso é direto. Então, uma luta espiritual que nós vamos ter sempre. Amém? E que é o quê? Uma batalha espiritual, que eu estava falando agora, são pensamentos ideológicos que se opõem ao conhecimento de Deus. Tudo que vai contra o que está aqui, irmãos, é falsos ensinos. Por isso que é importante vocês lerem a Bíblia, entenderem como ela funciona, estudar. Procurar estudar e entender para que esses falsos enganos vocês não acreditem. Por isso que quando o anticristo vier, ele vai fazer coisas que até quem é cristão vai cair. Por quê? Falta de conhecimento, falta de oração para entender, e aí vão cair. E aí a consequência vai ser o inferno. Amém? Então as armas que nós vamos usar são as armas divinas. É o quê? Oração e conhecimento da palavra. Amém? Outro ponto importante, o foco nessa autoridade, o foco é em Cristo, em Deus, que é o próprio Cristo. Em que essa autoridade que Paulo fala, ela não vem dele, vem de Deus. Por isso que ele fala como um apóstolo, eu sou um apóstolo, mas essa autoridade eu tenho, não é por mim. Deus me deu essa autoridade através do Filho, Jesus Cristo. E essa autoridade que nós temos que ter. Então, em que a glória não é pessoal, a glória é dele. Tudo que você fazer, a glória da vitória de vocês não é de vocês, é de Cristo. Porque ele deu as ferramentas, vocês tiveram tudo que fizeram. E aí vocês têm que testemunhar essas vitórias. Amém? Em que o instrumento principal é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É o que tem que prevalecer, é o que vai prevalecer. Sempre. Amém? Outro ponto, né, é o que? A comparação com outros apóstolos que são orgulhosos e passam falsos ensinos. Amém?
em que o apóstolo ele encontra, ele vê a própria missão, ele vê essa missão dele que é como apóstolo, ele vê essa missão de falar do evangelho. Cristo deu a missão dele de falar desse evangelho às pessoas e através disso as pessoas mudarem. Só que a mudança é individual, a mudança é particular, é você e Deus, é o Espírito Santo que vai agir. A sua parte você está fazendo, o que o Paulo está fazendo, a parte ele está fazendo. Só que ele não desistia dessas pessoas, ele continuava. É que nem a passagem da ovelha perdida. Eram 100, ele foi atrás daquela perdida. Uma só desgarrou, mas essa é minha filha. Eu vou voltar com ela, vou estar lá mostrando para ela, para trazer ela de volta. Entendeu? No amparo junto com o Pai, junto de mim. Porque eu que vou consolar, eu que vou confortar, eu que vou dar as vitórias a você, se você quiser. Porque ele não vai agir, como eu falei, ele não curava, ele não curava as pessoas. Ele fazia justamente, ele simplesmente questionava as pessoas se elas realmente queriam ser curadas. E elas têm que ter esse entendimento de saber, é o Senhor que está falando, se ele está perguntando, ele quer que eu fale que sim. Ele quer que eu acredite nele, aí eu acredito. Então, por isso que as pessoas eram curadas, porque acreditavam. É o acreditar, é a fé nas coisas que não se vê, mas se crê. Amém? Vamos lá, que mais? Dentro ainda desses versículos até o 17, é a questão também da questão limites e glória do Senhor. Há limites, você vai até aquele ponto. Passou de lá, não condiz você continuar. Passou de lá, aí você para. Você vai até um certo ponto que está dentro da palavra. Passou daquele lá, aí não adianta mais. Amém? Então é o que? É uma atuação, irmãos, é baseada na medida ou regra de Deus. É uma regra de Deus que Deus está te dando. Jesus Cristo deixou as regras na palavra. Ele deixou as regras nos evangelhos. O que ele falava era para que a gente pudesse, para que a gente seguisse. E quem seguia, Deus estava com ele. Deus estava agindo na vida dele, transformando a vida dele, e outros estavam se aproximando, vendo que é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém, povo? Então tudo que ele falava não tirava dos pensamentos, não tirava dele. Ele procurava entender e passava isso para o povo, Paulo, para as pessoas. Ele está falando aqui especificamente para os coríntios, que tinha pessoas lá que estavam agindo errado ainda, nessa segunda carta. Ele estava orientando para que eles mudassem a tempo, porque quando o Senhor voltar, não haverá mais chance de mudança. O veredito já está feito. Como eu falei, muitas pessoas, se continuarem vivendo dos princípios que não são de Deus, já automaticamente, se não mudarem, ele não vai interferir. Ele quer que você mude. Ele vai dar caminho, pessoas para você mudar, e aí você tem que mudar. Se você não mudar, o seu julgamento você já está julgado. De alguma forma você já está julgado. Se você mudar, antes de você morrer, aí é diferente. Aí você vai ter uma chance de estar com o Senhor. Mas aí se mantenha firme no Evangelho, que é o entendimento que os Evangelhos que falam da vida de Cristo, né, estão mostrando. Os Evangelhos é a carta, é a orientação, é a receita. Porque Jesus lá, nos Evangelhos, ele dá a receita. O que os apóstolos escreveram, as cartas que os apóstolos escreveram, cada apóstolo escreveu de uma maneira, falando de Jesus, mas falando de Jesus, com situações um pouco diferentes, mas o foco era Cristo, todos os evangelhos. Então, é a carta, é a regra que nós temos que seguir. E aí nós não vamos sair do caminho. Se sairmos, ele vai perdoar, mas não cometa o mesmo erro e arrependa-se e não faça novamente. Amém?
E aqui para finalizar, irmãos, para chegar numa finalização, outra questão dentro desses pontos-chave que eu estou falando. O julgamento por aparências. Não julgue as pessoas por aparências, porque Jesus não julgava. Então Paulo está falando isso para os coríntios. Muitos lá dos coríntios estavam julgando as pessoas. Não julguem. Mostre e oriente para que elas mudem, mas não julgue. O que muitos nós de hoje fazemos. Isso é o desejo da carne. Fazer coisas que vão contra a palavra. E muita gente faz. Entendeu? E Paulo mesmo falava, o que eu faço, a minha vida não é minha, a minha vida é de Cristo. A nossa vida não é nossa, irmãos, a nossa vida é de Cristo. Porque Ele nos deu salvação. Estamos salvos pela graça, mas temos que viver essa graça. Não é porque você está salvo da graça, vai fazer o que quiser. No final está tudo certo. Não, você tem que mudar. Entendeu? E as pessoas falam isso. E aí, o que ele fala aqui? A carta que ele está escrevendo aqui, sabe qual é o testemunho? É a vida dele. Ele mostra na vida dele, a carta que ele escreve é a vida dele. A carta é a vida dele. Então nós temos que ter uma carta aberta, que é aqui. O que a gente faz, nós temos que mostrar. O que a gente faz, as pessoas têm que ver isso em você. Você pode escrever, você vai escrever, as pessoas vão ver, poxa, o que ele escreveu é verdade, porque está escrito o que ele escreveu aqui, mas ele não está só escrito, ele vive o que está aqui. É o que Paulo fazia e muitos nós cristãos temos que fazer. Espelho em Cristo. Amém? Vamos lá. E aqui, Paulo vai chegar no... E para chegar no finalmente, né, finalizar, Paulo, ele mostrava a defesa de apóstolo que ele tinha. O apóstolo é aquele que viu Cristo e mostrou o evangelho de Cristo sem fugir das regras que Jesus deu. Paulo era assim, ele era transparente. A vida dele mostrava uma carta aberta como apóstolo, porque ele viu Jesus. Ele não viu Jesus como os apóstolos viram, em carne. Ele viu em espírito, mas ele viu. E ele vive. E ele pegou e agora testemunha e vive isso. Então é isso. Amém? Beleza, irmãos? É a autoridade que ele tem. Ele tem essa autoridade. Ele vive essa autoridade. Ele vive o evangelho que Jesus ensinou. Que é o que é falar nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles escreveu falando de Jesus e eles viveram o que Jesus ensinou. Eles seguiram as regras que Jesus deu. Se você seguir a regra correta, que é o foco em Cristo, vivendo a sua vida em Cristo, sem se desviar, você vai estar caminhando para você ter uma salvação também e as pessoas serem transformadas e buscar esse Cristo, que Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele nós vamos ter essa mudança e seremos salvos. Não tem outro meio. Amém? E agora, para terminar, irmãos, deixa eu guardar a Bíblia. O irmão precisa sair, tem que ir embora. Eu vou chegar atrasado, galera. Não tem que chegar atrasado justo hoje. Então, aqui, em resumo, o que o apóstolo Paulo ele quer dizer nesse texto que eu falei para vocês? Ele mostra o que? A autoridade legítima, que ele tem essa autoridade por causa da vida dele. Amém? Em que ele usa métodos espirituais em vez de carnais. Os métodos espirituais são os métodos que Jesus ensinou. Entendeu? Não os métodos carnais. E ele tinha o ministério dele era o ministério na humildade, na simplicidade, em que a glória não vinha dele. A glória vinha de Deus. E as pessoas viam, quando ele falava, como ele estava falando para os coríntios, para eles mudarem esse conceito, eles colocarem a glória só para eles, mas a glória é de Deus, eles viam isso em Paulo. Porque Paulo, em tudo que ele escrevia, ele falava, a glória não é minha, irmãos, a glória é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele me deu essa glória, Ele me glorificou, Ele me fez mudar. E eu dou glória a Deus
por essas pessoas que Ele fez da minha vida. Então, mudem e se transformem também. Tenham essa transformação e não saiam do foco em Cristo Jesus. Amém? Então é a palavra que eu queria deixar hoje para vocês. Amém?